Este ano, o Paraná deve registrar uma produção de quase 3.800.000 toneladas de trigo. A projeção da safra é considerada boa em termos de volume, mas o excesso de chuva das últimas semanas está comprometendo a qualidade do cereal. De acordo com o último boletim do DERAL, o Paraná já colheu 54% da safra. As áreas consideradas ruins somam 12%, por conta da chuva intensa registrada em setembro e na metade deste mês. Na lavoura, a colheita do trigo está sendo realizada aos poucos, quando o clima permite. As chuvas que não têm dado trégua dificultam o trabalho no campo e a perda na qualidade dos grãos já é uma realidade para os produtores. O Helmut é engenheiro agrônomo e explica que com o excesso de chuva, o trigo, que já estava pronto para ser colhido, começa a germinar na espiga. Para não perder todo o trabalho, em algumas propriedades, a colheita foi realizada mesmo com a umidade dos grãos acima do indicado. Tem que aproveitar o tempo, né? Apesar da umidade alta, tem que aproveitar e colher para salvar, né? E o que você já conseguiu perceber aqui na lavoura que prejudicou a qualidade do grão? Assim, agora, o que nós estamos colhendo agora já é triguilho, no caso, né? Colhemos trigo tipo 1, 2, 3, foi caindo a qualidade até agora é triguilho, né? E conforme a quantidade de chuva que ainda vier, pode cair mais ainda a qualidade e passar para resíduo de trigo. Daí é a classificação mais baixa em termos de qualidade, né? Mas no momento com triguilho, como está sendo colhido agora, que é pH abaixo de 72, ele ainda assim, tem várias destinações, ele pode ser utilizado na mistura de outro grão melhor, para fazer uma mistura de grão bom com grão menos bom, vamos falar assim, e ainda dá uma qualidade de farinha para certo mercado, digamos assim, né? Ou então para a ração, né? A produtividade ainda está muito boa, apesar da qualidade ruim. A palhada que fica para o próximo plantio é excelente, nós temos uma excelente cobertura para fazer o próximo plantio, né? E tem o residual da adubação do trigo, enfim, a área está sendo utilizada e como não é a principal cultura é a cultura de verão, né? A cultura de inverno é uma aposta, assim, às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Esse ano, apesar de toda essa perda de qualidade, ainda não vai, no nosso caso, ainda não vai ter prejuízo, porque nós plantamos uma metade da área praticamente mais cedo, no mês de abril, e já foi colhido antes dessa chuvarada, com alta qualidade, alta produtividade. Então, na média, acaba não dando prejuízo, né? O Hugo é analista de trigo da SEAB e explica que as últimas lavouras colhidas terão prejuízos, principalmente no oeste e sudoeste do estado. As chuvas pegaram basicamente em cheio durante a colheita. A gente tem a região oeste colhendo nesse momento grande parte das suas lavouras. Tem uma região que é um pouquinho mais fria, uma região que é um pouquinho mais quente, tem uma certa diferença de plantio, mas, de maneira geral, é a região que colheria mais agora, tanto que é quando evolui muito a colheita no estado que não está acontecendo. E a gente tem muita expectativa que agora, nesses dias mais secos, que estão acontecendo e que estão previstos, se consiga evoluir bastante essa colheita, para pelo menos a gente ter uma noção da dimensão do prejuízo causado. Quando colhido muito úmido, acima de 18%, o grão pode ser esmagado pela colheitadeira. Além disso, tem redução no potencial de armazenamento e menor valor pago pelos moinhos, conforme explica o especialista em grãos armazenados da Copavel, Roberto Painelli. O que está acontecendo, assim, para o produtor um prejuízo um pouco maior, porque está caindo a qualidade, né, desses últimos trigos agora. Choveu demais, muito acima da média. Para se ter uma ideia, nesses últimos 3 meses, já registrou 950 milímetros aproximadamente, né? Enquanto a média histórica é de 450. Então já choveu muito mais, aí acaba atrapalhando um tanto da qualidade, se bem que em moinho você pode fazer as mesclas de farinhas, né? Então, como tem ali trigo para massa fresca, trigo para massa seca, para panificação, biscoito doce, biscoito salgado, né? Se você fazer as mesclas certas, você consegue fazer boa parte desse produto, moer ele, né?
E é evidente que alguma coisa talvez vai para a fábrica de ração, no caso. A gente acabou de ver que o excesso de chuva na região está provocando a perda da qualidade do trigo, mas não é só isso que preocupa os produtores. O atraso no plantio da soja é outro problema, e nas lavouras em que a cultura já foi plantada, a chuva está provocando erosão. Em algumas áreas, pode até ser necessário fazer o replantio. Um vídeo publicado nas redes sociais chamou atenção nesta semana. As imagens mostram uma propriedade rural de Toledo que foi bastante afetada pelo excesso de chuvas. É triste. É triste. Olha como está a estrada. Olha a estrada lá na frente. Cara, acabou com a lavoura. Segundo o CIMEPAR, o volume de chuvas nos últimos 2 meses no estado foi recorde. Em 2021, choveu 62 milímetros no mês de setembro. Neste ano, foram 271 milímetros. Já em outubro do ano passado, foram registrados 455 milímetros de chuva. Neste ano, já são 411 milímetros até agora. A Paula é engenheira agrônoma e produtora rural. Ela aproveitou a estiagem para avaliar as condições da lavoura e conta que o tempo chuvoso causou a erosão do solo, o que pode provocar o replantio em algumas áreas. A gente teve uma chuva bem forte na quinta-feira, foi praticamente 90 milímetros em coisa de 1 hora. Então eu vi lavouras aí recém-plantadas onde a chuva levou a semente embora. Isso é caso de replantio, sim. Aonde a planta já está germinada, ela consegue segurar um pouco mais, ela já tem raiz. Mas áreas recém-plantadas sofreram bastante. A chuva levou adubo, levou semente. Então a gente vai ver sim casos de replantio aí na região. E no caso dos fertilizantes, vai ter que reaplicar em algumas áreas? A gente vai tentar agora aplicar lanço, né? Tentar aí, complementar isso que a chuva levou um pouco embora, mas a questão de adubação de base daí não tem muito o que fazer. A produtora cita ainda o impacto da chuva no desenvolvimento da planta. A chuva forte acabou causando também danos nas folhas, né? A gente já vê folhas rasgadas aí por conta da chuvarada. E, querendo ou não, acaba atrasando esse plantio. A gente tem que parar muito, esperar secar um pouco para começar a plantar de novo. Sem falar no frio, né? Que essa chuva está acompanhada de um friozinho, uma noite mais fresca. Isso também segura um pouco o desenvolvimento da soja. Faz com que o ciclo dessas variedades se prolonguem, que a gente vai ver lá na frente, em janeiro, fevereiro, um atraso também na colheita. O solo encharcado, junto com as temperaturas mais baixas que o esperado para o período, traz impactos principalmente no planejamento do produtor, que sente a pressão no atraso do plantio e acende o alerta para a segunda safra. A gente sempre espera a gente finalizar o plantio da soja, começa a ver o desenvolvimento dela para daí começar a planejar a safrinha, quanto de área que vai plantar. Então agora a gente já viu que deu uma atrasada aí por causa da chuva, provavelmente a gente vai diminuir um pouco de área de milho, porque milho plantado muito tarde também não é bom, né? Segundo o DERAL, até agora foram plantados 33% dos 5.700.000 hectares previstos para a safra de soja no Paraná. O Edmar explica que o atraso no plantio e, consequentemente, na colheita, pode pôr em risco as lavouras. Talvez a maior perda nesse momento no campo é o planejamento do produtor, né? Então, se ele planejava realizar o plantio nesta semana, ele talvez não consiga realizar da forma com que ele queria, né? Ou fazer até o mesmo escalonamento das lavouras para mitigar risco no plantio. Ele provavelmente vai acabar concentrando maior esse plantio. Então, o que ele plantaria, por exemplo, em 10 dias, ele vai ter que acabar plantando em 5 dias. Então, essa concentração, de certa forma, aumenta o risco, por exemplo, climático, de uma estiagem lá em novembro e prejudicar essas lavouras. Então, ele vai estar com uma quantidade de área muito mais exposta do que ele teria se a gente tivesse, vamos dizer, as chuvas menos concentradas, né, mais esparçadas no estado do Paraná. A ansiedade dos produtores em relação à safra é grande. Só resta, agora, esperar e pedir uma ajudinha lá de cima. Por enquanto a gente fica dentro do escritório, só olhando para cima, né, olhando a previsão. Acho que eu entro no aplicativo ali de previsão mais 5 vezes por dia para ver se muda.
Tá todo mundo, acho que na expectativa do sol, todo mundo querendo finalizar plantio, todo mundo agoniado. E agora não tem o que fazer, é esperar e pedir para São Pedro dar uma segurada. Nós acompanhamos as reportagens que tratam sobre as consequências desse excesso de chuva aqui para as lavouras da região, e aqui no estúdio a gente continua falando sobre esse assunto, trazendo algumas indicações para os produtores. Para isso a gente recebe Marcos Munhac, que é engenheiro agrônomo e especialista em perícia rural. Bom dia, Marcos. Bom dia, Antoniela. Seja bem-vindo ao Agrofag. E também Vicente Werner, extensionista do IDR Paraná, engenheiro agrônomo. Seja bem-vindo, Werner. Bom dia, Antoniela. A gente acompanhou, então, que esse excesso de chuva trouxe vários prejuízos. Werner, você que tem acompanhado, feito aí vistorias na região, tem visto de perto essas consequências diretas nas lavouras daqui, né? Com certeza. Esse ano é um ano completamente atípico. Nós viemos de um período longo, de uma estiagem muito forte, talvez uma das mais fortes dos últimos 20 anos. E agora, consequentemente, o que nós temos? Um excesso de chuva para o mês de outubro, sabe? Setembro e outubro. E esse excesso de chuva que a gente está tendo aí, ele não é um marco para outubro, que normalmente outubro é um período onde a gente tem uma chuva pouco frequente, mas não com tanta intensidade quanto foi registrado agora nesse ano aqui. Uhum. E as consequências a gente acompanhou, né, tanto para o trigo, agora atrasou também o plantio da soja e um volume expressivo, né, mais de 400 milímetros aí que a gente conseguiu perceber aqui na nossa região aqui de Cascavel. E em relação agora às medidas que os produtores estão tendo que tomar, né, para isso a gente também vai falar sobre a importância do seguro rural. Marcos, você que tem acompanhado, feito algumas vistorias aqui na região também, o que pode apresentar para esses produtores, como é que eles vão poder agora lidar a partir dessa situação? Olha, então, nós temos visto que com esse excesso de chuvas, o trigo que já estava pronto para colheita, né, há alguns dias, não está conseguindo, o pessoal não está conseguindo fazer essa colheita dele. E sempre que o produtor verificar que esse excesso de chuvas, que é um evento climático coberto pela apólice de seguro, sempre que ele verificar que isso pode ocasionar uma perda na sua produtividade, ele pode comunicar à seguradora e solicitar uma vistoria de um perito qualificado pela seguradora, para que ele então faça essa avaliação, verifique exatamente quais foram os danos que ocorreram, como que isso pode influenciar diretamente na sua produção e ter essa sua garantia. E a mesma situação para a soja, né? Nós temos uma soja aí onde a soja foi plantada e logo após ocorreu esse excesso de chuvas. A gente tem registro de tromba d'água, que é um evento coberto na cobertura de replantio. Então, se o agricultor fez o plantio, já estava com o plantio pronto da sua lavoura de soja ou de milho, e ele tinha esse seguro, ele pode também acionar para que o perito vá lá identificar se realmente a não emergência ocorreu por esse evento, por essa tromba d'água, pelo excesso de chuvas. Outro evento coberto é o granizo também, para essas apólices de seguro. E então avaliar para ver se há necessidade, se realmente vai ter que ser feito o replantio, né? Assim que as condições climáticas se normalizarem e, obviamente, principal, respeitando o período estabelecido pelo zoneamento agrícola. Uhum. Vou fazer uma pergunta para o Werner, para vocês dois, né? Podem discutir aí, né? Com toda essa situação, né, que está ocorrendo, né? O seguro vem aí ajudar o agricultor, né? Mas existem dois tipos de seguro, pelo que a gente conhece um pouquinho, né? Um tal do Proagro e um particular, né? Isso. Vocês poderiam diferenciar isso para nós, para os nossos telespectadores ficarem sabendo como que funciona isso daí? O Werner primeiro, talvez, seja... Não, tranquilo. O Proagro, mais especificamente, né, ele é para os médios produtores e para os agricultores familiares, que seriam as agricultoras de uma renda menor. E tem um limite de área ali, por exemplo, o Proagro, que o limite dele de enquadramento é R$300 mil por ano. Então, a agricultura familiar, ela se enquadra, porque ele financia até 250 mil por ano safra, né? Então, esse valor ele fica amparado numa safra, e na safra seguinte ele pode contratar mais um tanto até que ele vai completar os R$300 mil.
E o Proagro, hoje, ele é o mais atrativo que tem, porque além dele cobrir a despesa, por exemplo, o agricultor também ele pode ser indenizado com até 80% da receita prevista que ele tem, isso na agricultura familiar, se ele contratar o Proagro mais, que ele pode ser indenizado. Lógico, o limite sempre é R$300 mil. Esse é o limite que ele tem de amparo, que ele pode amparar. Mas ele está bem tranquilo. Agora tem algumas questões, por exemplo, do Proagro. O agricultor, não, eu vou contratar seguro, contratou seguro, mas primeiro precisa ver se o agricultor fez o dever de casa. Não adianta eu querer contratar seguro e não fazer o dever de casa. Então, o que eu preciso ter? Eu tenho uma lavoura. Em que área ele está? Em que comunidade está aquela lavoura? Ele precisa estar especificado certinho na nota fiscal. Todos os insumos que ele comprou, se são insumos recomendados para aquela cultura, não servem insumos comprados a uma ou duas safras anteriores, que o Proagro não vai cobrir isso. Outra questão, a propriedade precisa estar georreferenciada, ela está georreferenciada, localizada exatamente naquela área que ele contratou. Não adianta ele fazer o seguro de uma propriedade e plantar a lavoura numa outra propriedade. O Proagro não vai cobrir, isso é fundamental. E também não adianta ele colocar, não, eu comprei uma cultivar X, com o nome lá de fantasia. Não, o nome precisa estar conforme está no zoneamento agrícola e conforme aquela cultivar está registrada no mapa. Tem acontecido isso também. Outra questão, zoneamento agrícola. Quando eu vou contratar, se está dentro do período recomendado pelo zoneamento agrícola, sim ou não. Se está fora, o Proagro não vai cobrir, ele vai glosar 100%. Ou se tem algum produto, um adubo que não é recomendado, um fertilizante que não é recomendado, aí também o Proagro não vai cobrir. Então, tem todas essas questões que o Proagro cobre. O agricultor, se ele pegar uma assessoria técnica de um profissional da agronomia e der toda a orientação correta, ele com certeza vai ser indenizado. Pelo que eu entendi, então, Werner, tem um teto aí de 300 mil, mais para médio e pequenos agricultores, né? Então, vou pedir agora para o Marcos. Marcos, e num seguro, por exemplo, eu sou um grande agricultor, tenho lá 1.000 hectares. Sim. Como é que eu faço? Muitas dessas particularidades citadas também fazem parte do seguro agrícola. O que a gente pode diferenciar é justamente que não há esse teto, não há o limite. O seguro agrícola ele é feito desde o pequeno ao grande produtor, tá? Ele não necessariamente vai estar vinculado a um crédito, tá? Existem seguros particulares que têm um vínculo ao crédito, mas não é uma obrigação. O seguro ele sempre vai voltar a uma produção, tá? Então o seguro agrícola ele pega geralmente uma média que o IBGE tem de produtividade do município onde está sendo contratado. E o agricultor que quer se tornar segurado, ele opta por cobrir uma porcentagem dessa produtividade estimada para o município. E aí é estipulado uma produção em quilos por hectare, tá? Quando há uma fixação de valor, já gera-se um limite máximo de indenização, que seria um teto em valores que está garantido nessa apólice do seguro, tá? E aí, a partir dessa garantia, cumprindo também vários requisitos que nós levantamos aqui, principalmente o zoneamento agrícola, a assistência técnica, as notas fiscais, que também são exigidas pelo seguro agrícola, o segurado, o agricultor, passa a ter essa garantia em uma apólice dos riscos em que ele contratou. Existem apólices de riscos nomeados, onde ele nomeia somente um ou dois riscos, um exemplo, granizo e geada, que isso é comum para culturas de inverno, mas o mais comum são as apólices onde ele garante todos os riscos, que daí envolve seca, chuva excessiva, tromba d'água, granizo, tá? E porventura, se ocorra um desses eventos durante a vigência da apólice e o desenvolvimento da cultura, ele aciona a seguradora e ela manda um perito para avaliar, sempre vinculado a essa questão da produção. Mas dentro dessa grande área que eu falei para você, eu posso selecionar uma área que eu posso fazer o seguro? Por exemplo, eu tenho uma área que não tem grande risco, eu deixar essa fora e pego lá uma área que tem mais risco. É possível?
Depende muito de como vai estar isso na parte documentada, tá? Se eu tenho uma matrícula, um exemplo, de 100 hectares, e ela está no meu nome, eu sou o proprietário da lavoura, eu vou buscar um seguro para ela. Eu não posso chegar e falar que eu quero segurar somente 20 hectares dessa área. Por quê? Isso, teoricamente, se caracteriza como seleção de risco, entendeu? Eu não posso chegar para a seguradora e falar assim, só aquele meu lote do fundo eu quero que faça seguro, porque lá é mais fácil ter geada, tá? A seguradora não aceita. Pode ser, existem casos em que o pessoal até consegue mandar essa proposta, ela passa a ser uma apólice, mas no momento em que o perito vai fazer uma vistoria, se ocorrer um evento, ele tem a obrigação de verificar se toda aquela área que está assegurada é realmente a propriedade ou se tem mais ou menos área em que ele cultiva aquele agricultor, tá? Perfeito, ele não pode selecionar a área de risco, né? Exatamente, aí caracteriza como uma seleção de risco. Eu acho que isso vale para os dois seguros. Isso vale para os dois seguros. Inclusive, a questão é fundamental. A propriedade segurada, ela precisa estar georreferenciada. Se no caso ele tem uma propriedade, por exemplo, ele pode fazer duas áreas distintas, mas desde que você tenha o risco seja igual para as duas áreas, sabe? Isso. Então, vamos dizer, uma morra acima, né? Ele vai financiar, não vai colocar no seguro a baixada e vai deixar o alto, no caso do risco de geada, fora do risco de geada. Não, daí ele vai fazer o seguinte, vai fazer a divisão no bom sentido, tanto que ele vai deixar ela para a seguradora a área de risco e a área de menor risco também vai ficar para ser segurada. Exatamente. Eu vou perguntar para os dois, mas talvez o Marcos poderia falar melhor, né? Há um sinistro lá, por exemplo, deu agora chuva aí, germinou, ou deu uma geada. Como é que é feito o processo da perícia? Você fez o projeto, você pode fazer a perícia? Como é que foi esse processo da perícia? Não pode haver o conflito de interesse, né? Então, se eu tenho um cliente, um agricultor, em que eu fiz o projeto ou que eu atendo na parte de assistência técnica, eu não posso fazer essa avaliação dele, falando do seguro particular, eu não posso fazer essa avaliação do seguro dele. Eu tenho que atender sempre os clientes que a seguradora nos passa e que não sejam da nossa alçada, sim. E ocorreu o evento. É bom assim a gente sempre frisar que um dos deveres do agricultor, do segurado, é comunicar para a seguradora a ocorrência do evento logo após aquele período que tenha ocorrido ou tenha se encerrado. Um exemplo, granizo. Granizo ocorreu na data de hoje. Qual que é o momento ideal de eu comunicar? A partir de amanhã, depois de amanhã, assim que possível já fazer o comunicado. No momento já. Falando em seca, em chuva excessiva, que são períodos, ou seja, vem chovendo 7 dias. Qual que é o período exato, o indicado para eu fazer o comunicado? Assim que parar de chover, abrir o sol, vai lá e comunica, para que o perito tenha capacidade técnica de avaliar assim que possível e constatar esses danos que acabaram de acontecer na lavoura. Quer dizer, não atrasa o pedido, né? Exatamente. Eu tenho mais um. Posso fazer mais um? Com certeza. Existe uma ajuda para os dois, né? Existe uma ajuda federal, estadual nesses projetos, nesses seguros, né? Quanto que é isso? Como é que funciona? Essa ajuda, o pessoal chama isso de subvenção. O que é subvenção? O agricultor, ele vai lá, principalmente o seguro particular, o agricultor vai lá e contrata o seguro. Aí ele vai lá na seguradora, aliás, quem contrata, o corretor, no caso, que normalmente são os bancos, os corretores, eles fazem a contratação do seguro. Aí, determinada seguradora, ela contrata aquele prêmio, aquele seguro, ele contrata a 6%. Mas só que a seguradora, para ela 6% não cobra o custo. Para ela o custo é 12%. O que acontece? Aí acontece a Câmara Técnica da Agricultura, ela vai lá, reivindica para o governo federal e para o governo estadual uma subvenção dos valores do seguro, dos prêmios do seguro. Então, quando se fala em subvenção,
exatamente um aporte de dinheiro que o governo federal faz para a agricultura, tanto o governo federal quanto o estadual, eles aportam esse valor do seguro para que o seguro não fique tão caro para o agricultor, porque se o agricultor precisa pagar 20% de seguro da propriedade dele para segurar uma lavoura, ela fica praticamente inviável. Então, por isso existe a subvenção, e o termo que a gente chama subvenção do seguro agrícola, que é um prêmio tanto o governo federal quanto o governo estadual pagam sobre o seguro agrícola. E esse é um juro mais barato em relação ao seguro normal? Não, o seguro normal, o seguro normal, por exemplo, agrícola, ele tem a subvenção, já tem a subvenção. Isso já vem pelo Banco Central, que ele vai dizer no governo federal, e a Receita e a Fazenda do Estado, a Secretaria da Fazenda do Estado, os deputados estaduais aprovam, via Assembleia Legislativa, o valor da subvenção que o governo do Estado vai dar para o seguro agrícola, no caso do Paraná. Cada estado tem um valor de subvenção diferenciado. O Rio Grande do Sul tem um valor de subvenção, o Paraná tem outro valor de subvenção e assim por diante. Mas o governo federal tem uma subvenção única para o Brasil inteiro. Que é determinada no Plano Safra já. Exatamente. Exatamente. É bem isso. E esse ano, se eu não me engano, cerca de R$1 bilhão foi destinado, né, a esse programa de subvenção. Então, eu acredito que toda a situação que a gente está conversando aqui mostra a importância do planejamento lá no início, né, do planejamento da safra, que o produtor tem que se preocupar, se atentar a cada um desses detalhes para entender qual que é o melhor tipo de seguro que vai se adequar na propriedade dele. E acredito que é isso que daqui para frente o produtor tem que prestar atenção aí mesmo, né? Exatamente. O planejamento, ele é o principal para quando a gente fala em seguro rural, né? Ele entender qual vai ser a área que ele vai cultivar, qual a cultura que ele quer cultivar, estipular esses períodos que ele tem em mente para fazer a semeadura, pensar na colheita lá na frente, porque sempre tem uma próxima safra em que ele vai precisar do seguro, que ele vai precisar se programar. E como você falou, buscar as companhias, falando em seguro particular, que atendem a região através de corretores, bancos, cooperativas, e verificar nas ofertas que ele tem disponível qual é a melhor, qual a companhia que vai garantir uma produção melhor ou um custo melhor, entendeu? Sempre olhando o custo-benefício. Isso sempre o mais rápido possível que ele conseguir fazer antes da safra é importante. Porque aí também entra essa questão da subvenção, para ele garantir essa subvenção federal e talvez também uma estadual. Como nós falamos aqui, existem as duas, mas não necessariamente em todas as apólices ele vai conseguir a subvenção do Estado e do governo, né? Existem várias apólices onde consegue só do governo, outras dos dois, assim. Então, tudo isso, quem consegue se preparar com antecedência tem a facilidade de encontrar o melhor produto. Cabe a questão dos direitos e deveres também, né? Pode falar, exatamente. O que é fundamental, o agricultor, por exemplo, pegar e contratar uma assistência técnica de confiança e que possa orientá-lo corretamente, sabe? Então, nós temos muitos profissionais capacitados e é importante a questão, por exemplo, do profissional dar uma assessoria, porque o profissional vai dar uma assessoria adequada para o agricultor, ele vai orientar-lhe adequadamente, ele está preparado para fazer isso. Por exemplo, o produtor precisa ter a área georreferenciada. Quem vai dar a área georreferenciada? Vai ser o profissional treinado, que vai dar onde está realmente localizada aquela propriedade, ele vai orientar ele corretamente sobre a questão da adubação, sobre cultivares, sobre época de semeadura da soja, ou do milho, ou do trigo, seja o que for. O profissional capacitado que é fundamental na hora da orientação técnica. Então, ele vai deixar o agricultor muito mais tranquilo. E para a gente finalizar a nossa entrevista, então, falamos sobre planejamento. O planejamento também vai incluir as boas práticas agrícolas para se prevenir de questões como essa que a gente está passando agora em relação ao manejo de solo, por exemplo, né? Questão de prevenção de erosão, prevenção de alguns sinistros que a gente está tendo agora, aquele planejamento inicial lá em relação às boas práticas agrícolas também, né? Exatamente. As boas práticas agrícolas, elas são fundamentais em todos os sentidos. Inclusive, uma questão não é conhecimento científico, mas a natureza nos ensina muito.
A natureza nos ensina. Ela nos ensina quando a época correta de semeadura das culturas, quando eu vou colher, assim por diante. Então, ela também vai dizer quais são as cultivares corretas, sabe? Para você implantar. E o técnico, juntamente com o conhecimento científico, ele vai adequar as duas coisas. Vai adequar o conhecimento que o agricultor tem, mais o conhecimento científico. Esses dois conhecimentos vindo juntos, eles vão dar um patamar de produção mais alto, uma tranquilidade melhor para quem está implantando aquela cultura. Isso é fundamental, sabe? Essa questão, andar essas duas coisas juntos, são fundamentais para o sucesso do empreendimento. Muito bem. Pessoal, a gente agradece a participação de vocês aqui com a gente hoje, né, professor Celso? Estão convidados para voltar nas próximas oportunidades aqui com a gente. Obrigadão, viu? Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado, nós agradecemos.